Bom, olá, criativas! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje vamos para mais uma aula aqui do nosso caderno, Meus Primeiros Pontos. Hoje eu cheguei da faculdade aqui, né? Da faculdade não, do estágio. E cheguei super animada para gerar mais esse conteúdo aqui para vocês, pro canal. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Deixem aí suas dúvidas, like, compartilha, porque me incentiva também a estar sempre aqui gerando conteúdo para vocês, tá bom? E hoje vamos aprender o nosso ponto cheio. Queria mostrar pra vocês aqui, mas eu já deixei os outros pontos aqui do meu caderno já feitinho. A capa também. Deixa eu ver aqui se eu acho. Ó, a capa. Já fiz só pra mim ir gravando conteúdo e postando aqui pra vocês. Gente, outra coisa também que eu fiz foi um desenho. Desculpem, meninas. Foi um desenho pro Dia das Mães. Se você tem interesse em bordar, com as aulas que tá aqui já liberada dos pontos, dos primeiros pontos, você já consegue bordar esse desenho. Eu tô bordando ele. E depois eu trazer eles prontos pra vocês e vou falar cada ponto que eu fiz. Tá bom? Mas esse daqui já é o comecinho. Pra poder aí comemorar o Dia das Mães. Tá bom? Espero que vocês gostem. Tá de forma gratuita na comunidade aqui do canal. Bom, e sem delongas, como eu disse, eu não quero deixar aqui os vídeos muito compridos. Então eu tô tentando trazer, né, de forma mais breve possível as aulas de bordado. Então, esse daqui é o desenho do ponto cheio. Eu vou fazer esses dois exemplos aqui pra mostrar pra vocês. E tô usando aqui na linha, tô usando os 6 fios da meada, da linha aqui essa daqui é da Anchor, tá bom? O número dessa cor dessa linha aqui é esse daqui. E aí, não precisa, né, fazer com as cores que eu faço aqui, vocês podem muito bem escolher a cor que mais vocês gostarem aí dos fios que vocês têm em casa. E hoje a gente vai aprender aqui o nosso ponto cheio, então bora lá pra aula. Meninas, esse ponto é muito fácil. Vocês podem começar tanto no meio dele, sempre embaixo, ou na lateral. Eu prefiro dar início na lateral do desenho. Então eu entro, fiz um nozinho de costureira mesmo. Opa, deixa eu fazer aqui que eu esqueci. Pronto, agora sim. Nozinho, depois pode cortar a ponta quando finalizar o desenho, tá bom? Então eu fiz nó de costureira, 6 fios da meada, e aí eu começo enfiando a minha agulha bem na pontinha do desenho. Opa, às vezes acontece de embolar, sair, é sempre bom prestar atenção. Então eu venho até o final, eu deixei a minha linha... Gente, desculpem aí o barulho do vizinho aqui buzinando, tá bom? Espero que não tenha atrapalhado, mas enfim. Eu deixei a linha mais comprida pra poder não ficar parando tanto esse bordado, tá bom? Pra ir de uma forma mais direta. Então, eu venho... Ai, gente, me desculpe aqui o barulho, mas hoje... As visitas dos vizinhos tá impossível aqui. E parece uma coisa, eu começo a bordar, começa a barulheira aqui na minha rua. Então desculpem aí se sair no áudio. Mas bora lá. Eu sempre, quando eu começo de baixo pra cima, e toda vez que eu for colocar a agulha, eu não vou colocar no desenho, tá vendo? Eu vou colocar um pouco acima do desenho. Tá vendo? E entro. E aí, do lado, eu sempre vou colocar bem juntinho do meu furo. Se acontecer e aí embaixo eu entro exatamente no furo, tá bom? Bem, no furo não, desculpa, no desenho, bem do lado, bem juntinho, pra que não fique sobrando espaços entre as linhas. Então eu venho, certifico, né, de que tá tudo puxadinho lá atrás, e subo um pouco mais acima do meu desenho. Ó. Opa. Toda vez que embolar, só com muita calma, ter muita calma, né? E puxar. Tá vendo como tá ficando? Bem juntinho. Venho de novo, bem rente, aqui ao desenho. Saio no desenho mesmo, bem do lado, devagar, com calma. E entro um pouco depois da risca do desenho, tá vendo? Deixa eu... Bem do ladinho. Venho novamente na risca do desenho, na risca, embaixo eu saio na risca mesmo, bem do ladinho um do outro, tá bom? E subo, e aqui eu venho por cima do risco, tá? Por cima, bem do ladinho também, que é pra os tecidos ficarem bem coladinhos, porque é um ponto cheio. Bom, eu dei uma aceleradinha aqui, meninas, nesse ponto do quadrado, para poder mostrar para vocês, quando a linha de vocês acabar, o que vocês podem fazer para não ficar aquele tanto de linha de nozinho atrás. Eu gosto, nesse ponto aqui, eu gosto de entrar
atrás e puxar. Deixa eu ver aqui. Bom, meninas, eu queria, na verdade, entrar com esses fios todos aqui na lateral e cortar, pra não fazer nó. Mas como o bastidor é menor e tá bem rente, o que eu fiz? Eu entrei no tanto de linhas aqui atrás, deixei uma pequena sobrinha e vou puxar aqui e fazer um nozinho. Tá vendo? Bem discreto. Bem discreto e não vai ficar embolado atrás. Então pode fazer assim também. Tanto sair aqui na lateral, né, quando tiver espaço, e só cortar a linha, porque isso segura também, como você pegar só um pouquinho da linha aqui, fazer o balão entrar, fazer o balãozinho e puxar, tá bom? Então pode fazer isso também. Depois eu vou mostrar melhor quando eu finalizar pra vocês, que aqui eu realmente não consegui. Então, aqui tá o resultado do nosso ponto cheio no quadrado, tá bom? Eu vou iniciar agora o preenchimento do balão. Do balão não, desculpa, do coração, tá bom? E mostrar pra vocês. Bom, meninas, então voltando aqui, começando a preencher o nosso coração, eu vou começar pelo meio o coração, tá bom? Vou entrar bem na pontinha, no desenho. Também tô fazendo com 6 linhas na meada, com com nozinho no final, simples de costureira, tá bom? E aí eu venho e entro um pouquinho mais acima do desenho. Opa! E aí você pode escolher qualquer um dos dois lados para continuar o seu bordado. Então eu vou escolher esse lado. Tá vendo que é importante você sair bem do ladinho do desenho, tá bom? Para não sobrar espaço. A mesma regrinha que a gente vai utilizar, que a gente fez pro quadrado, pro coração também, né? A diferença é que aqui é um quadrado e aqui é um coração. E vamos seguir o desenho certinho para ficar mostrando aí o desenho do coração, tá bom? Aí aqui te puxa. E aí eu venho um pouquinho mais acima do lado e entro um pouco mais acima lá no desenho. Tá vendo? Entro do lado e entro um pouco mais acima do risco do meu desenho. Opa! Tem várias formas também de fazer o ponto cheio, né, dos desenhos. Mas esse daqui é o que eu tô mais familiarizada. Mas a gente também pode exercitar outras técnicas também. Então, saí bem do ladinho e entrei um pouco mais acima, bem do ladinho do meu desenho. Venho bem do lado. Pra mim só tem uma dificuldade, porque como eu tô gravando a aula, eu tenho que prestar muita atenção, porque eu tenho que olhar na câmera e ver se tá saindo certinho aqui pra vocês. E entra um pouquinho mais acima do desenho. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Venho bem do lado. Toma cuidado, porque às vezes, quando a linha tá um pouco maior, ela dá uma embolada. Deixa eu mexer aqui na luz, que acho que tá escuro. Agora ficou melhor. Ela dá uma embolada. E aí, pra você não perder o trabalho, né, sempre prestar atenção na hora que você puxa a linha atrás com a outra mão. Então aqui eu entro um pouco mais acima do meu desenho, bem do ladinho. E olha, puxo. Aqui, saio bem do lado, bem em cima do risco. Entro, tomando todo cuidado para não embolar lá atrás. E entro um pouquinho mais para cima do desenho. Se sair da câmera, meninas, me perdoem. Mas aqui às vezes eu perco aqui, mas eu vou fazer aqui direitinho agora, bem olhando. Ó, venho bem do ladinho, que eu quero mostrar direitinho pra vocês. É por isso que às vezes eu acabo aqui e entro acima, um pouquinho acima do risco, bem do ladinho pra ficar cheio. Ó. Então, voltando aqui, meninas, pra finalizar essa aula, porque eu não quero que fique muito comprida, eu finalizei aqui a primeira parte do bordado. Sobrou um tanto de linha considerável, então eu não vou finalizar aqui agora. O que eu faço? Eu venho por aqui por baixo da costura, saio com a linha do outro lado e recomeço desse ladinho aqui. E venho seguindo o mesmo padrão.
Tá vendo? E como eu não quero deixar essa aula muito longa, eu vou finalizar aqui e já volto com esses 2 desenhos finalizados para mostrar para vocês, criativas. Meninas, antes de finalizar aqui o coração, eu voltei para mostrar para vocês que nem aqui a linha tá acabando. E o que você pode fazer para não ficar um monte de nó. Ó, você pode entrar aqui. Tá vendo? Pode entrar, né, embaixo, por baixo das linhas, no lado avesso. Corta e pronto. Você já deixou o seu bordado bem seguro, tá bom? Aí aqui, como a linha tinha acabado, eu começo do mesmo jeito. Venho bem no cantinho, entro, vou por cima, um pouco mais acima do risco, bem juntinho do anterior, e entro. Porque é isso também que vai dar o formato pro coração, tá bom? Então eu venho, bem do ladinho, com toda a calma do mundo, meninas. Lembrando que o nosso bordado, ele é para ser algo terapêutico mesmo, algo que nos acalme o pensamento, que trabalhe a nossa autoconfiança de que somos capazes de fazer coisas diferentes, coisas novas, que nunca é tarde, né, para fazer algo que de fato a gente ame, um hobby, seja o que for um esporte. Olha, um autoconhecimento aqui também gera, né, porque quando você vai formando um desenho, você vai bordando, você vai vendo do que você é capaz. E o quanto que esse simples início de pontos, né, vocês já podem fazer coisas incríveis, incríveis. Sempre seguindo a linha, tanto embaixo quanto em cima. Tá vendo? E assim o coração ele vai se formando. Aí aqui, ó, já tá mais do ladinho. Eu vou entrar um pouquinho mais em cima do traço do desenho. Aqui ainda tem uma partezinha, então eu entro e venho um pouco acima do risco. E aqui eu finalizei o meu coração ponto cheio. Vou trazer para vocês o quadrado aqui finalizado também. Ah, já esquecendo, vou mostrar para vocês aqui esse nó simples que você pode estar fazendo aí. Não precisa dar outro nó nem nada, porque aí não vai ficar aquele bolo. Prontinho. Aqui ficou um pouquinho aberto porque a linha acabou, então eu recomecei. Mas tá vendo como fica limpo atrás? Então esse é o nosso coração do ponto cheio. Bom, meninas, como eu prometi, vou trazer aqui o nosso quadrado já finalizado, ponto cheio. Tá vendo? Que lindeza. Atrás, como ficou. E aí, como eu não consigo fazer que nem eu fiz no coração, o nó, eu vou fazer da seguinte forma aqui, que acho que eu não mostrei pra vocês essa parte. Eu vou entrar bem na pontinha aqui e vou sair. Eu vou fazer 2 vezes aqui, porque a primeira não... Ó, deixei o balãozinho, entrei por dentro e puxei de leve também, né? Porque como eu entrei 2 vezes, então o nó fica bem seguro. Aí aqui está pronto os nossos 2. Tem o terceiro desenho, eu vou fazer ele, mas eu vou fazer acho que no short, mas segue a mesma regra. Segue o desenho embaixo e entra sempre um pouco mais acima do risco acima. Mas eu trago ele pronto também, ou no short ou na comunidade. Bom, meninas, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês gostem e aproveitem bastante aí para exercitar o nosso ponto cheio, tá bom? Abraços e até a próxima. Tchau, tchau!